Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, irmãs, discípulos de Betel, que Deus te abençoe. Hoje eu quero falar sobre uma palavra, profeta. Nós vemos essa palavra na Bíblia, nós temos blocos de livro, os blocos proféticos, o profeta maior, dos profetas menores. Nós temos aí Isaías, Jeremias, Ezequiel, Eliseu. Nós temos muitos profetas citados na Bíblia. E eu quero trabalhar um pouquinho com você o que é o profeta. O que significa essa palavra profeta lá no original, lá no hebraico. A palavra profeta, ela vem do original de Nabi. Nabi, profeta, se fala muito, né, Nabiim ou Nabihim, que são profetas. Vamos lá. Pro judeu, pro povo de Israel, pros rabinos, como que eles interpretam essa palavra Nabi? Nabi, ela significa o seguinte: aquele que denuncia o pecado. A palavra profeta, ela significa isso. Quando você diz, fulano é um profeta, biblicamente, dentro da tradução original da palavra, Nabi, profeta, é aquele que denuncia o pecado. Mas vamos lá. Hoje em dia, nós falamos profeta de tudo quanto é forma. Acontece uma coisa, o profeta falou, o profeta disse, o profeta profetizou. Mas se profeta é aquele que denuncia o pecado, olha só, realmente, profeta é aquele que denuncia o pecado. Nos dias de hoje, isso tem se perdido um pouco. Mas também, não estou dizendo que profeta é aquele que denuncia o pecado, que sai por aí colocando o dedo na cara das pessoas e dizendo que você fez isso e aquilo de errado. Começa a envergonhar as pessoas, trazer um mal-estar dentro da igreja. Não. A função do profeta, aquele que denuncia o pecado, não é esse. O que os profetas faziam aqui no Antigo Testamento? Vamos tomar um exemplo no período pré-exílico. Pré-exílico da Babilônia, ano 594, ano 593, mais ou menos essa época. O que os profetas faziam? Eles falavam ao povo: olha, vocês estão caminhando por um caminho que não devem caminhar. Vocês estão indo em direção contrária à lei do Senhor. Se vocês não se arrependerem, não voltarem às suas origens, a adorar um único e verdadeiro Deus, Javé, Jeová, vocês vão acabar voltando ao cativeiro, como foi antes no Egito. Então o profeta está sempre denunciando o pecado dessa forma, e trazendo uma consciência para as pessoas que a melhor coisa que tem é servir a Deus. Agora, queridos, quando eu sirvo a Deus, quando você serve a Deus de integridade de coração, quando nós temos comunhão e intimidade com o Senhor, sabe o que acontece? Ele traz a revelação da palavra dele para mim e para você. Ele traz a direção da vida para mim e para você. Eu não estou querendo dizer aqui que não existem profetas hoje em dia, ou que todos os profetas estão falando aí coisas que não devem, mas eu estou falando o seguinte: eu e você podemos receber a revelação do Pai. Se eu tenho comunhão e intimidade com Ele, se eu fico distante do pecado, se eu tenho nojo do pecado, se eu não quero ter pacto com o pecado, o Senhor vai revelar a mim e a você, vai usar alguém próximo de nós, vai usar uma pessoa, um profeta assim, para chamar a gente em secreto e conversar conosco, ministrar sobre a nossa vida, dar a direção. Era isso que os profetas faziam no Antigo Testamento. É isso que João Batista fazia na sua época. É isso que eu e você devemos ser e fazer hoje e viver, sermos profetas de Deus, buscar a revelação de Deus, receber a palavra de Deus nas nossas vidas. Profeta é Nabi, aquele que denuncia o pecado, e aquele que recebe a palavra do profeta deve ter a humildade de reconhecer o erro,
de reconhecer aquilo que está fazendo, se voltar a Deus, para que não venha cair no cativeiro do inimigo. Assim como acontecia com o povo no Antigo Testamento. Creio que consegui te explicar um pouquinho. Creio que você deve ter tirado a sua dúvida sobre isso aí. Creio que você aprendeu um pouquinho nesse momento sobre o que é ser um profeta. Deus te abençoe.